louvores e dispor o nosso coração a buscar a sua presença, adorar o seu nome. É tão bom a gente poder chegar diante do Senhor para confessar ao Senhor os nossos pecados e culpas e receber dele perdão, sair daqui certos de que o sangue de Jesus é suficiente para nos lavar de todos os nossos pecados. É tão bom também poder consagrar a Deus parte daquilo que Ele nos tem dado, como prova da nossa confiança, da nossa dependência ao Senhor. É tão bom dispor o nosso coração para buscá-lo, para adorá-lo. E eu gostaria que nesse mesmo espírito nós pudéssemos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, e concentrar nossa atenção nos versos 32 ao 44. Nossa irmã Iracema, esposa de Ismael Filgueira, pede orações da igreja. Ela estará se submetendo amanhã a uma cirurgia programada, mas ela pede à igreja que ore para que tudo corra bem. Então lembre-se, nessa semana, de interceder a Deus pela vida de Iracema, que Deus possa abençoá-la amanhã na sua cirurgia. Mateus capítulo 24, verso 32. Mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura desse texto da palavra de Deus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora vem em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Pai bendito, Deus amado, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos tem concedido de conhecer as verdades do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo grande privilégio que nós temos de todos os domingos, nesse primeiro dia da semana, nos reunirmos como igreja para buscar do Senhor alento às nossas almas, para poder adorar o Teu nome, cultuar ao Senhor, conforme Tu és, ó Senhor Deus, Deus grandioso, soberano, Criador do universo, Rei sobre toda a terra. Nós reconhecemos quem Tu és, quem somos, e nos prostramos diante do Senhor, buscando a Tua face, para que a nossa vida seja renovada, para que o nosso ânimo não desfaleça diante do mundo e da vida, para que possamos ser testemunhas fiéis
do Senhor, do Rei da Glória, em meio a um mundo rebelde e em hostilidade contra o Senhor e contra o teu povo. Dá-nos, ó Senhor Deus, a oportunidade nessa noite de não somente ouvir uma palavra que proceda da boca de um homem, mas ouvirmos no coração a palavra de Deus, que procede do teu Espírito. Fala ao nosso coração, Senhor. Passe por cima das nossas limitações. Tu conheces a vida de cada um dos teus servos que se encontram aqui neste lugar. Não há ninguém aqui que passe desapercebido aos teus olhos, Senhor. Tu conheces bem a nossa alma, a nossa vida, o que precisamos do Senhor nessa noite. Fale, pois, ao nosso coração. Atraia, Senhor Deus, a nossa atenção, cativa a nossa mente a Cristo Jesus. E que o teu nome seja exaltado em cada vida aqui nessa noite, nesse lugar. Que o Senhor abra o nosso entendimento e possa cativar o nosso coração a viver a nossa vida para o Senhor e para o teu inteiro agrado. É o desejo do nosso coração. É o que nós te pedimos, confiados no teu amor. Também como igreja, Senhor Deus, juntamos a uma para interceder pela vida de Iracema, por sua cirurgia amanhã, que o Senhor possa abençoá-la e conduzir tudo aquilo para o seu bem e para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em oração, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai querido. Amém. Esse texto, dos versos 32 ao verso 44, está inserido nos capítulos 24 e 25 de Mateus, que trata das últimas coisas. Foi provocado esse ensino por uma pergunta que estava na mente dos seus discípulos quando, nos dias finais de Jesus com ele, quando, na maturidade da sua fé e da sua compreensão, o Senhor começou a informar aos discípulos que aconteceriam algumas coisas que seriam terríveis e traumáticas e até certo ponto desapontadoras para eles. Perderiam o seu mestre. Seu mestre seria entregue nas mãos das autoridades, seria julgado, seria morto numa cruz. De certa forma, frustraria uma perspectiva, mesmo que equivocada, da nação de Israel, de que o Messias viria de forma poderosa e soberana a estabelecer um novo reino e livrar o povo de Israel dos seus inimigos. Sentaria no trono de Davi e reinaria para todo sempre. Mas ainda eles não tinham conhecimento de todo o que deveria acontecer. Esse rei veio de fato e verdade. Ele é tão digno do trono como nenhum outro. Ele é o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus teria que libertar o seu povo não somente de um domínio político, geográfico, né, de uma nação que se colocou soberana no mundo e escravizava todos os povos, inclusive o povo de Deus. Ele veio para libertar de um outro jugo, do jugo do pecado e da condenação, do domínio de um outro déspota, Satanás, que colocou toda a humanidade debaixo de juízo. Mas para que isso acontecesse, era necessário que o Rei da Glória se humilhasse a ponto de morrer numa cruz. E isso era chocante demais. O Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que se sentaria no trono de Davi, seria humilhado, seria maltratado, seria morto numa cruz. Jesus começa então a informar os seus discípulos que isso aconteceria. A reação deles é uma reação negativa a princípio. Nós vemos aquele diálogo de Pedro e dos discípulos com Jesus, quando o Senhor pergunta: quem dizem as pessoas que eu sou? E Pedro toma a frente e começa a responder. Na perspectiva das pessoas, tu és um dos grandes profetas.
a semelhança de Elias, de João Batista, de Jeremias. E Jesus pergunta: mas para vocês quem eu sou? E Pedro então faz aquela declaração que recebe o elogio de Jesus: tu és o Cristo, o Messias, tu és o próprio Filho de Deus. E Jesus diz: Pedro, tu és um homem feliz e bem-aventurado, porque quem revelou isso ao seu coração não foi carne e sangue. Você não aprendeu isso da tradição religiosa dos judeus. Foi meu Pai que te revelou isso, por isso tu és um homem bem-aventurado. E eu te digo que sobre essa verdade a igreja do Senhor será edificada e as portas do inferno não terão poderes sobre ela. A partir de então, diz o texto, o Senhor Jesus começou a explicar para os discípulos que havia a necessidade dele ser entregue nas mãos das autoridades, dele ser preso, dele ser humilhado, dele ser maltratado e por fim morto, uma morte vergonhosa de cruz. E Pedro, de imediato, numa reação humanamente compreensível, começa a repreender Jesus por palavras tão negativas, dizendo a ele que isso de forma nenhuma aconteceria. E é surpreendido quando Jesus o repreende, dizendo que agora não foi Deus quem revelou isso para ele, mas Satanás. E repreende de forma veemente, arreda Satanás. Porque as palavras de Pedro, humanamente falando, palavras que queriam poupar Jesus do sofrimento e da cruz, estavam sendo induzidas por Satanás para tentar desviá-lo daquilo pelo qual ele veio. Era necessário morrer. Era necessário que o Rei do Universo, o Deus da glória, fosse humilhado e morto numa cruz, senão ninguém seria salvo do jugo e da opressão espiritual do inferno. Agora, os seus discípulos, acalentados, ou pelo menos convencidos da necessidade da cruz, passam a perguntar a Jesus o que se dará depois dessas coisas. E em certa feita, os discípulos, naquela última semana de tensão, semana de confrontos, semanas de perseguição, de acusações, de traições, de julgamentos falsos, de mal testemunhas, de falsas testemunhas contra o Senhor, de prisão, antes dessas coisas acontecerem, naqueles dias finais, naquela última semana, os seus discípulos mostram a Jesus, ele sabia, estavam conversando sobre isso, sobre as construções daquele magnífico templo construído por Herodes e presenteado à nação de Israel numa tentativa de aproximar o povo de Herodes, a quem a nação de Israel olhava com um olhar não muito bom por ele ter usurpado um trono que não era dele. Ele não era judeu, ele não era israelita, ele não era da linhagem de Davi, e ele assumiu, usurpou por questões políticas com Roma, um trono que não lhe pertencia. Para isso, ou para quebrar esse clima ruim que havia de rejeição e de determinado ódio da nação de Israel por um gentil assumir o trono de Davi, ele constrói o templo, um grande templo, que até superou em glória o templo de Salomão. O primeiro templo, assim conhecido pela linguagem israelita. Diz os versos primeiros do capítulo 24, que tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo, a grandeza, a magnitude daquele templo, construído numa esplanada em cima do Monte Sião, algo magnífico para a época, de fato e verdade. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Já havia sido acusado de sedição pelas autoridades
de Israel por ter dito que vocês matam esse templo aqui e eu reconstruirei em 3 dias. E agora ele afirma ou profetiza sobre a destruição de uma das coisas mais caras à nação de Israel, o templo. Depois dessa palavra que chocou os seus discípulos, eles se encontram agora num outro monte, bem em frente ao Monte Sião, bem em frente à esplanada do templo, no Jardim das Oliveiras, e o verso 3 diz que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Era a pergunta no coração deles. Doutra feita, uma mesma pergunta dita por Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos é bastante. E o Senhor diz: Filipe, você ainda não entendeu que quem vê a mim vê o Pai? Eles estão ansiosos por ter alguma informação acerca de quando o Senhor voltará, que sinais haverá da sua vinda, quando se dará essas coisas que ele acabara de profetizar, da destruição do templo. E o Senhor então passa a responder a essas perguntas, a essas indagações. São 3 perguntas, ou 2. A segunda composta. A primeira é: quando essas coisas acontecerão? Que coisas? Da destruição do templo, de não ficar aqui pedra sobre pedra, dessa grande provação que o povo de Israel passará. A resposta de Jesus se encontra no verso 34 que nós lemos. Ele dá várias dicas, vários sinais de coisas que acontecerão, que vão anunciar esse momento final. E é exatamente aí onde mora toda a nossa confusão em compreender aquilo que a Bíblia chama de últimos dias. Porque a tendência nossa ao ler é colocar tudo num momento só, num pacote só. E por isso as correntes de interpretações futuras do que irá acontecer no final dos tempos. Mas vejam só, o verso 34 do mesmo capítulo 24, Jesus diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Que tudo isto. E aí você vem para o verso 4 em diante, ele vai falar do princípio das dores. E ele vai falar também do verso 15 em diante de uma grande tribulação que acontecerá sobre a nação de Israel como nunca antes houve. Ele começa a dizer no verso 4: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando nós estudamos a história do primeiro século em Israel, nós percebemos que Jesus não fora o único que se dizia o Cristo. Muitos se levantaram, se dizendo o Messias prometido, e levaram pessoas após si, e Roma esmagou cada levantamento de sedição de pessoas que queriam juntar outros após si para trazer um reino e libertar Israel do domínio romano. Muitos grupos, muitos messias se levantaram, apregoando uma revolução armada, apregoando sedições, guerrilhas contra as tropas romanas ali na Palestina. E foi exatamente por esses motivos que Jerusalém foi destruído no ano 70, 30 e poucos anos depois dessa palavra de Jesus. Mas ele diz: se levantarão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer,
Mas isso não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, de abandonar a fé, de desistir, de não aguentar a pressão, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós vimos nesses estudos preliminares da nossa EBD, da classe única, nesse mês de janeiro, no domingo passado, que a perseverança é uma das marcas de um verdadeiro cristão. O Espírito do Senhor preservará os que são dele. Nesse mesmo tempo, nos últimos dias, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. No verso 15, ele começa a tratar da grande tribulação que sobrevirá sobre a nação de Israel. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E ele usa uma figura terrível, né, de você perceber, para dizer que ninguém precisa lhe apontar que Cristo voltou, porque quando ele voltar, você saberá. Da mesma forma que os abutres farejam um cadáver, farejam uma carniça e vem naturalmente para ela, assim será também quando Cristo voltar. Quem for dele não precisa de anúncio de ninguém para saber, ei-lo ali ou ei-lo lá. Quando ele voltar, ele virá como um relâmpago de forma visível e todo olho verá. E todos que são dele se ajuntarão a ele. Do verso 29 em diante, e vejam bem, deixe-me dar uma parada aqui para poder apontar para vocês. O verso 34, que provocou essa leitura desses textos agora. A palavra de Jesus é: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E de fato, Jerusalém fora destruída. Se levantaram muitos, dizendo-se o Messias, antes e depois de Cristo.
naquele tempo, naquelas décadas ali presentes, e a ponto de haver um levante, haver os sicários, né, que matavam as autoridades secretamente, era como se fosse uma guerrilha urbana, motivados por falsos messias, que pregavam a libertação de Israel do domínio romano. E isso chamou a atenção de Roma, e vieram tropas de Roma e esmagaram aquela região de Israel, mataram, destruíram o templo, Jerusalém e todas aquelas cidades. O ano 74 foi a última resistência do povo de Israel, fora sucumbida lá em Massada, numa grande fortaleza, num lugar espetacular, inacessível, em cima de uma montanha construída por Herodes como uma cidade, fortaleza, refúgio, que ele preparava com medo do ataque dos judeus contra ele. Fez isso em vários lugares. Colocou muito mantimento, armamento, exércitos ficavam ali. E nesses momentos finais, um grupo de aproximadamente 1000 judeus se sitiaram ali, se colocaram ali, foram cercados por quase 6 meses pelas tropas de Tito, quando foi que caiu o último judeu. E hoje eles têm isso como marco, eles dizem que nunca acontecerá novamente uma massada em Israel. Porque eles quando não conseguiram mais sobreviver por causa do cerco, de que acabaram os mantimentos, as reservas de água, eles, para não se entregarem nas mãos dos romanos, se suicidaram, todos eles, coletivamente. Tudo isso que o Senhor profetizou acerca do que aconteceria quando os seus discípulos lhe mostraram a grandiosa construção do templo em Jerusalém, como a cidade do rei, o Senhor disse: não ficará aqui pedra sobre pedra, por causa da dureza do coração do povo de Deus. João fala, noutras palavras, que Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. O rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. A primeira pergunta é respondida por Jesus. Dize-nos quando sucederão essas coisas acerca da destruição do templo. E o Senhor disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. E de fato, os judeus, os israelitas, foram expulsos da sua terra e viveram aquilo que eles chamam da diáspora, desde o ano 70, 74 até depois da Segunda Guerra Mundial, quando tiveram da ONU a autorização para voltarem para aquelas terras dominadas, na sua grande maioria, pela Inglaterra. E voltaram para aquela região e conviveram com as pessoas que estavam morando ali, mas o domínio era inglês. Quase 2000 anos, uma nação, um povo de Deus, o povo da aliança e da promessa, sem pátria, sofrendo o que sofreu, e o seu retorno se deu após a dramática e drástica ocorrência do Holocausto, quando mais de 8 milhões de judeus foram exterminados na Alemanha, Áustria e outros países da região. Quando se darão essas coisas? Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que essa destruição se cumpra. Mas havia outras questões. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, do fechamento da história? E as respostas vêm de forma não tão objetivas, né? Que sinal haverá da tua vinda? O verso 33 nos diz que assim também vós, quando virdes todas estas coisas,
sabei que está próximo às portas. No verso 34, não é? Ele aponta para isso. Quando se dará a consumação dos séculos, que está associada à vinda de Jesus? O verso 27, ele diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. No verso 29, ele explica com mais detalhes, logo em seguida, a tribulação daqueles dias: o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. A vinda de Jesus será algo inquestionável, visível. Todos os povos da terra verão e se lamentarão. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos, de uma a outra extremidade dos céus. E é exatamente aí onde a atenção de Jesus se volta para alertar os seus discípulos. No verso 36, ele também aponta uma outra coisa. Ele diz que a tribulação ocorrerá, a destruição virá, assim que essa geração passe, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. O dia para a vinda do Filho do Homem, o dia do Senhor, quando Ele virá julgar todas as coisas, ninguém sabe. Não há como prever se vocês querem essa resposta, e eles queriam essa resposta. Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá da consumação? E ele dá essas dicas, mas ele diz: não marque hora, não há como fazer isso, nem o próprio Filho, nesse estado de encarnação, sabe, senão o Pai. E aí ele então entra naquilo que ele tem preocupação com seus discípulos. Ele fala sobre vigilância, ele fala sobre perseverança, ele fala sobre consagração. E é isso que nos importa de fato e verdade quando lidamos com esse assunto. É essa a nossa preocupação em trazer para a igreja esses estudos preliminares para nos informar que quando você ver ou ouvir, que quando a sua perspectiva for alimentada no coração quanto ao que nós vamos estudar nesse ano na nossa EBD com relação ao livro de Apocalipse, não venha na sua cabeça tentar discutir correntes ou isso ou aquilo, né? Porque muitos já erraram na história por tentar marcar data, muitos já erraram na história por tentar identificar isso como sendo a besta, como sendo o anticristo. Não é essa a nossa discussão, não é disso que nós devemos nos ocupar, senão olhar para a preocupação de Jesus diante do questionamento razoável do coração dos discípulos de esperar esse dia e se preparar para esse dia. E o Senhor fala de vigilância, fala de perseverança e fala de consagração. É exatamente aqui, na parábola da figueira, ou na exortação à vigilância, que ele nos chama a atenção. Aprendei, pois, por causa desses sinais e dessas coisas. Aprendei uma coisa que vocês sabem no seu dia a dia identificar. Uma figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes todas estas coisas acontecerem, sabei que está próximo às portas.
assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, diz o verso 37. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas estavam sem prestar atenção à pregação de Deus por boca de Noé, de chamar as pessoas ao arrependimento da destruição iminente da terra, de que Deus traria o dilúvio para destruir toda a carne, chamava os homens a arrependimento e eles desdiziam ou desfaziam das coisas de Deus, viviam as suas vidas de costas para Deus e para a sua palavra, viviam a sua vida preocupada com seus afazeres cotidianos. Nos dias de Noé eram assim. Nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam e bebiam sem nenhuma preocupação com o futuro. Casavam-se, davam-se em casamento, sem nenhuma preocupação com as coisas de Deus e com as advertências que o Senhor dava por boca de Noé. Até o dia em que Noé entrou na arca e eles nem perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí ele, no verso 40, 41, ele faz uma ocorrência do que ele havia dito no verso 31, que quando o Senhor voltar, todo olho o verá, será de forma visível, será um momento de lamentação em toda a terra, e ele enviará os seus anjos para de todas as partes reunirem os seus escolhidos, para trazerem a sua presença. Então 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. O verso 31 explica esses ocorridos no verso 40 e 41, quando da vinda do Filho do Homem, Deus estará colhendo os seus escolhidos para estar à sua presença. Portanto, por causa disso, por causa da advertência do dilúvio, dos dias de Noé, que eles não prestaram atenção, que não viveram atentamente as coisas de Deus, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele não dormiria, ele vigiaria a sua casa, não deixaria que fosse arrombada a porta da sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nós falamos hoje pela manhã, no nosso estudo da classe única da EBD, sobre esse ponto. A última preocupação de Jesus, além de dizer que a perseguição, as provações, as mortes por causa do nome do Senhor não deveria entristecer ou abalar a igreja, mas deveria trazer ao seu coração exultação e alegria, porque é sinal da vinda do Filho do Homem, quando essas coisas se multiplicarem contra a igreja. Que a igreja deveria ter uma atitude positiva em relação ao sofrimento. Não deveria se deixar abater por isso, mas reagir de forma positiva, a ponto de não revidar, de não reagir com hostilidade, de não guardar ressentimento contra aqueles que perseguem, de não ficar se autocomiserando porque estão sofrendo ou são coitadinhos. Não, sofra pelo nome de Cristo com honra e com alegria, sabendo que o que está proposto para você no futuro é bem maior e não há como comparar por esse breve momento de tribulação. Mas o Senhor fecha dizendo: vigiai e orai, para que o seu coração não seja envolvido por esse mundo e que você venha a se interter com essas coisas e perder de percepção e de vista a promessa futura da vinda do Senhor. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Ficai apercebidos, para que o seu coração não seja envolvido ou que você comece a se interter ou a amar
as coisas dessa vida e viver para este mundo ou para os seus próprios propósitos e não para Deus. Ele conta 3 parábolas para tentar divertir a igreja com relação a isso, chamando atenção para a vigilância, chamando atenção para a perseverança, chamando atenção para a consagração de vidas. Mas no capítulo 25, uma dessas parábolas que ele conta, a parábola do servo bom e do servo mau, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, eu gostaria de focar a atenção nessa parábola das 10 virgens, para que a gente compreenda o recado do Senhor aqui para a gente. E ele diz: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, as suas lamparinas, não levaram azeite consigo, ou querosene, se for uma linguagem nossa, né? Pensando em tempos atrás, no sertão, quando não havia energia elétrica. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E é necessário que a gente entenda um pouco da cultura semítica, da cultura de Israel, para compreender isso. Os casamentos se davam não de forma como nós conhecemos. O rapaz não namorava a moça. Não tinha isso. Isso é coisa da cultura ocidental e bem recente. Se alguém tivesse interessado numa menina para casar, teria que ir ao pai dele para dizer: pai, eu estou querendo casar com aquela moça, filha do fulano ou do ciclano. E o pai do noivo, o pai do moço, entraria em contato com o pai da menina, da moça, para dizer que ele estava interessado em casar o seu filho com a filha dele. E eles faziam isso de forma oficial. Eles iam, depois desse combinado, oficializar esse contrato, esse acordo. E o pai do noivo iria com o seu filho à casa do pai da moça. E eles então conversariam sobre a intenção, planejariam a realização disso e acertariam o dote, um preço. E geralmente o pai colocava preços altos. Evidentemente que isso não era feito de uma forma tão fria como a nossa sociedade ocidental pode interpretar, achando que era um negócio, uma compra de uma mulher. Certamente um pai amoroso consultava a filha sobre a intenção, sobre a procura, mostraria quem era a família do pretendente, se ela simpatizava com aquele rapaz. Se ela desse sinal verde, o pai colocaria um dote não tão alto. Mas se ela dissesse: não, pai, eu não quero não, ele é muito feio, né? Aí o pai botava um dote lá em cima para poder desestimular o pretendente. Essas coisas ocorriam. Não era feita de uma forma que passava por cima
do querer da pessoa, e os filhos confiavam na escolha dos pais, em orientação e acordo com eles, porque sabia que os pais representavam a Deus em suas vidas e queriam o bem para eles. E então, uma vez acertado o dote, o preço pago, geralmente eles não tinham esse recurso em mãos, e o noivo voltava para trabalhar com a família o levantamento desse dinheiro para poder saldar o dote pago. E ele iria então trabalhar também para providenciar uma casa, um lar. Isso se dava não por um prazo determinado. Uma vez que o contrato fosse selado, o pai chamava a filha não participava dessa conversa, e a filha viria então agora, uma vez acertado o dote, o contrato, o pai pegava uma taça de vinho, e os noivos bebiam essa taça juntos, selando o casamento. Dali por diante, aquela moça estava prometida, aquele homem, casada. Mas o casamento só era consumado quando o dote fosse pago e quando o noivo viesse buscar a sua noiva. Não se conhecia esse tempo, não se programava isso. E esse noivo poderia vir a qualquer momento. A noiva deveria estar pronta com seu enxoval para o encontro do noivo. Geralmente moravam em vilas ou cidades distantes, e o noivo colocava um amigo seu para vigiar a noiva ou para protegê-la. E a esse amigo do noivo quem viria na frente para anunciar à noiva que o seu noivo estava a caminho, com a comitiva familiar que vinha de viagem para buscar a noiva e para realizar o casamento. Então, vinha de repente, sem avisar. E a noiva teria que estar pronta. Jesus se utiliza desse costume cultural do casamento semítico para falar da sua vinda. Ele, como o noivo, que abandonou a casa do pai e que veio em busca dessa noiva, que assumiu forma humana e que pagou um preço que não dá para mensurar. Ele deu a sua própria vida em resgate dessa noiva, a sua igreja. É por isso que Tiago, exortando de forma tão dura a igreja na sua pastoral, diz que a igreja, por falta de vigilância, por ter perdido de vista a perspectiva futura do seu noivo, se enamorou com as coisas do mundo. Deixou que o seu coração fosse atraído pelas coisas do mundo. E Tiago usa a expressão adúlteros e adúlteras. Não sabeis que o amor ao mundo é inimizade contra Deus? Quem quiser ser amante do mundo constitui-se inimigo de Deus, quebra o contrato de casamento, trai o noivo, é infiel ao compromisso assumido. Ele pagou um preço. Vocês sabem por que Jesus instituiu que todas as vezes que a igreja se reunisse no dia da vitória do Cordeiro sobre a morte, ela deveria celebrar a comunhão? Por que o cálice do noivo deveria ser compartilhado com toda a congregação? Por que nós deveríamos comer o pão? Sabem por quê? Para não nos esquecermos do compromisso, para não nos esquecermos do preço que foi pago pelo nosso resgate, do dote que foi pago. O pão representa o seu corpo partido na cruz por nós. O cálice de vinho é o selo do contrato. Jesus, quando sentou à mesa com seus discípulos naquela última Páscoa, diz o texto que ele pegou o seu cálice. Não é que cada um pegou um cálice, não. Era o cálice do noivo, o cálice de Jesus. E ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, bebei dele todos. E todos os discípulos à mesa beberam, tomaram do cálice do Senhor. Era o selo do compromisso, da aliança, do preço pago. E ele disse: eu vou
preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu virei para buscar vocês. Entendam aqui a parábola das 10 virgens. É só nesse contexto que a gente pode compreender isso. E ele tem que usar mais de uma virgem, não é só uma noiva, porque essas 10 virgens representam a igreja, todos nós. E a advertência do Senhor é exatamente essa: de todos aqueles que ouviram a palavra, que foram alcançados por essa graça salvadora, pode haver pessoas que por falta de vigilância, por falta de amor ao noivo, por perder de vista a perspectiva, se deixe enamorar pelo mundo, a quem ele chama de nécias. Ele está advertindo para que a nossa preocupação seja, naquele dia que o Senhor voltar, sejamos encontrados fiéis, com coração apaixonado pelo noivo. Eu me lembro, eu já falei isso para vocês aqui, de uma mensagem até dos 130 anos das igrejas, porque foram feitas em comemoração tanto a primeira igreja como a igreja do Kaiser Mariano. E o pastor Valdeci pregou na ocasião. E eu me lembro lá, o sábado o culto foi aqui, acho que foi em 2008 isso, e no domingo o culto foi lá, no sábado veio a igreja do Kaiser Mariano para cá, no domingo a primeira igreja foi para lá, e o pastor Valdeci pregava, e isso nunca me saiu da mente, ele falando e compartilhando do tempo que ele passou longe da sua noiva, hoje esposa, e eles namoraram por carta, e ele estudando longe, e eles disseram, quase toda semana era uma carta, eu sabia o dia que a carta dela chegava, né? O carteiro vinha trazer, eu sabia que era a carta dela, e eu respondia, e ela também tinha essa mesma perspectiva. Nos mantemos apaixonados por carta, e eram cartas de amor, cartas de declaração do compromisso, da espera, da fidelidade, onde nós alimentamos o nosso amor para com o outro. Mas ele falou uma coisa interessante, ele disse, imagine você, tentando ilustrar essa mesma realidade da igreja, imagine você, se a minha noiva começasse a simpatizar com o carteiro bonitinho, todo arrumadinho, e toda semana ele chega lá na minha casa para entregar uma carta. Imagine que desgraça seria para mim, ele dizendo, se a minha noiva começasse a se interessar pelo carteiro, e a expectativa dela não fosse mais a carta do seu noivo, mas a presença do carteiro entregando uma carta para ela. Imagine que se o carteiro, em lugar de cumprir a sua obrigação de entregar uma carta, e uma carta de amor que vinha de uma pessoa, para aquela moça, começasse a galantear aquela moça. E ele falou, aplicando isso para nós pastores. Nós somos o amigo do noivo, que o Senhor deixou para lembrar a noiva do amor do seu noivo e do preço que ele pagou, para ler para a noiva as cartas de amor do noivo, para que ela mantivesse o seu coração inflamado de amor pelo noivo, esperando a sua volta. Imagine se nós, pastores, começássemos a chamar a atenção para nós, e nós colocarmos como centros da igreja, ou acharmos que a igreja é nossa, né? E começarmos a não pregar mais Jesus com tanta ênfase, e começar a pregar os nossos próprios projetos pessoais, a nossa própria personalidade para a igreja, e imprimir isso na igreja. E esse é o risco e o pecado de muitos de nós pastores, que roubamos a glória de Jesus e colocamos em nós a centralidade da igreja, que às vezes até de forma inconsciente, né, as pessoas dizem assim, a minha igreja. Que minha igreja nada. A igreja do pastor fulano de tal. Que igreja do pastor fulano de tal o quê? A igreja de Jesus. E nisso o pastor Zé Clóvis às vezes tinha uma brincadeira, né? Ele era bem engraçado, e quando encontrava um colega dele de muito tempo no seminário, dizia, Clóvis, estás pastoreando qual igreja? Eu estou pastoreando a igreja lá de Rio Doce. E o pessoal perguntava, mas tu és pastor efetivo ou auxiliar? E ele era o pastor efetivo, mas ele dizia, não, eu sou pastor auxiliar. Aí o colega perguntava, e quem é o efetivo? Ele dizia, Jesus. Porque nós não somos donos da igreja, nem a igreja é nossa.
Nós somos o amigo do noivo para deixar essa noiva apaixonada pelo noivo e não se enamorar com o mundo. E não se esquecer do futuro glorioso, quando o noivo vai romper e voltará para buscar a sua noiva, para morar para sempre com ele. Essa é a preocupação de Jesus ao entregar essas parábolas, para instigar no coração dos seus discípulos vigilância, porque o Senhor conhece o que é o coração humano, como o nosso coração é volúvel, como ele se enamora com facilidade das facilidades que Satanás coloca diante de nós, para que a gente possa desviar o nosso interesse e atenção das coisas de Deus. Quando Jesus usa a expressão dos tempos de Noé, ele usa as coisas comuns. Comiam e bebiam. Nós temos que comer e beber todos os dias, senão morremos. Mas nós podemos comer e beber com o coração agradecido e saber que Deus é quem providencia essas coisas, ou nós podemos fazer isso sem nem ligar para Deus e nem agradecer a Ele por isso. Nós podemos casar e se dar em casamento e fazer isso para a glória de Deus, ou podemos fazer isso sem nenhuma preocupação em projetos de Deus, o que é que Deus quer para a nossa vida. Podemos fazer coisas lícitas sem o interesse de glorificar a Deus ou de reconhecer com gratidão que todas as coisas provêm do Senhor. Vigilância e cuidado, porque o nosso coração é perverso e corrupto e volúvel e fácil de se desviar das coisas de Deus. Precisamos manter a diligência, o azeite, que era o combustível das lamparinas, onde as pessoas viviam num ambiente que não tinha luz elétrica. O noivo poderia vir a qualquer momento, porque ele passava dias de viagem e a chegada na cidade poderia ser à noite. E a noiva tinha que estar pronta para o noivo. E aqui, 5 dessas eram nécias ou despreocupadas com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Estavam envolvidas demais ou intertidas demais com as coisas desta vida. E não se prepararam para o encontro do Senhor. E ouviram isso do Senhor, quando o Senhor chegou e tomou para si aquelas virgens que eram prudentes. E tomou para si e entrou nas bodas, no leito nupcial, enquanto que as outras chegaram depois, e Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, essa é a palavra de aplicação dele, porque não sabeis o dia nem a hora. O Senhor passa então a falar sobre, no verso 31 do capítulo 25, sobre o grande julgamento. E eu estou fechando. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o verso 41 nos diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o verso 46 nos diz que irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O que nós podemos concluir aqui e chamar a nossa atenção, meus irmãos, o texto nos diz que a vinda do Senhor, no próprio ensino do Senhor em Mateus capítulo 24 e 25, que se dará num momento único, que quando ele vir, todo olho verá, que quando ele vir, como diz Apocalipse capítulo 1, verso 7, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e reconhecerá que ele é Deus.
ele virá de forma visível a todos. Reunirá todas as nações diante dele. Mandará os seus anjos buscar de todos os 4 cantos da terra os seus escolhidos. Colocará os seus eleitos à sua direita e o restante à sua esquerda. E dará a sentença final. A Bíblia nos ensina que será um dia de lamento. O verso 30 do capítulo 24. Diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Mas será um dia de gozo, de regozijo e glória para aqueles que são do Senhor, aqueles que vigiarem, aqueles que perseverarem, aqueles que se consagrarem a vida ao Senhor. Eu queria chamar a sua atenção e lhe fazer algumas perguntas. Você tem sido uma pessoa atenta, vigilante, e que não perde de perspectiva ou de vista esse futuro glorioso? Você tem sido uma pessoa que tem perseverado fiel ao Senhor? Como vimos hoje pela manhã, somos expostos ao mundo hostil a esse Deus e àqueles que o seguem. Que no mundo teremos aflições, que temos que olhar isso com naturalidade, que somos bem-aventurados por sermos perseguidos por causa da justiça, que deveríamos ficar felizes quando nos injuriarem e mentindo, disserem e fizerem todo mal contra nós, porque assim perseguiram também os profetas que viveram antes de nós. Receberemos a recompensa, o consolo, o galardão de profetas. Nós não deveríamos nos entristecer mediante a hostilidade desse mundo contra nós, mas exultar por saber que nós nos identificamos com Cristo Jesus. Você tem sido perseverante nisso? Ou você tem evitado o sofrimento, se escondendo? Pedro, quando estava sendo exposto pelaquela criada diante dos empregados que estavam ali naquele quintal, onde Jesus estava sendo julgado, ele se escondeu, ele negou, ele se omitiu para não sofrer. E Pedro não deve sentar nos bancos do réu e nós sermos os seus juízes, ao contrário. A Bíblia está dizendo que, como Pedro, quase todos os dias nós nos omitimos e nos escondemos. Nós evitamos o sofrimento, o confronto e o constrangimento. Silenciamos quando deveríamos falar. Negamos a justiça de Deus diante de uma injustiça humana, muitas vezes. Quando exposto a uma situação de mentira, de engodo e de engano, fugimos daquela presença em vez de reprovar as obras das trevas. Temos sido vigilantes, meus queridos, temos sido perseverantes e, mais do que nunca, temos sido pessoas consagradas de vida a esse Deus. Quantos de nós lemos aqui nessa noite, se você não percebeu na liturgia, que uma das coisas pecaminosas é quando nós nos sentamos na roda daqueles que não amam a Deus e que não vivem para Deus, e dividimos com eles os seus pecados. Tem pessoas que acham que o cristianismo é uma decisão que eu tomei lá atrás, ou uma experiência que eu tive espiritualmente com Deus, ou porque cresci numa família cristã e os meus pais me ensinaram certas coisas e eu sempre vim para a igreja, para a escola dominical, mas eu não tenho uma vida consagrada a Deus. Eu não tenho uma vida comprometida com Ele. Eu saio para as baladas, eu me comporto como o mundo se comporta, como os meus amigos que não temem a Deus se comportam. Eu trato no trabalho com os valores que são postos à mesa, mesmo que aqueles valores entrem em confronto com os de Deus.
Eu começo a justificar na minha consciência, não, o mundo tem que ser assim separado, tem as coisas de Deus e da igreja, tem as coisas do dia a dia, eu não posso misturar essas coisas. Meu querido, em nome de Jesus, nós fomos postos no mundo para fazer diferença exatamente nessas coisas. E para Deus a vida é uma, e deve ser santa. E Ele me quer como testemunha no meio dessas pessoas que não conhecem. E eu nunca irei mudar uma realidade, eu nunca irei ferir a consciência de um pecador se eu não me postar como um cristão. O Senhor escreveu, e a preocupação de Jesus não era responder interpretações de épocas ou tempos, mas dizer aos discípulos: sejam vigilantes, sejam perseverantes, sejam consagrados ao Senhor. E eu queria, em nome de Jesus, que esse texto da palavra de Deus pudesse mexer com a gente, balançar com o nosso coração e fazer com que a gente vivesse a nossa vida para a glória do Senhor, consagrados ao Senhor, perseverantes em defender os valores do reino que dizemos crer. Sermos vigilantes com o nosso coração para que o mundo não nos seduza, para que o nosso amor mantenha-se aceso para com o noivo, e que a nossa grande aspiração na vida é ver Jesus voltar para buscar a sua igreja, para buscar a mim, para viver para sempre com Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus coloque essas marcas no nosso coração, que Deus nos conduza ao arrependimento, à mudança de vida, à tomada de decisões firmes na presença do Senhor. Vamos orar a Deus. Eu queria convidá-lo a que você pudesse baixar a sua cabeça, se colocar diante do seu Deus nesse momento agora. Pai querido, Deus amado, muito obrigado por tua palavra, Senhor Deus, que ao responder aos teus discípulos também responde às inquietações da nossa alma diante de um mundo tão hostil. Passaram-se todos esses anos, Senhor, desde que o Senhor entregou essas palavras, e a gente tem testemunhado na história a intensificação desses momentos de perseguição. Temos também testemunhado que esse evangelho do reino influenciou sociedades, países e continentes, e que até hoje vivemos um momento tão estranho, Senhor Deus, de uma sociedade pós-cristã, anticristã, resistente aos valores da tua palavra. Meu Deus, a gente vê que o mundo cada vez mais se afunila e cada vez mais sentimos em nosso próprio meio e ambiente uma perseguição ainda que velada contra os valores do Senhor. Enquanto que testemunhamos outros países, tua igreja e teu povo sofrendo perseguição, morrendo por causa do Evangelho. Mas sabemos, ó Pai amado, que é o teu Espírito, que o Senhor, quem sustenta aqueles que são teus, que os faz permanecer firmes e não negociarem os seus valores, mesmo em frente à morte, Senhor Deus. Dá-nos esse Espírito, Senhor Deus, aviva as nossas vidas, abre os nossos olhos, aqueça o nosso coração de amor pelo Senhor e pela tua vinda, Jesus. Faz com que usemos tudo que o Senhor nos tem dado enquanto força, enquanto energia, enquanto dons, enquanto habilidades, capacidades, bens, para ser investido no avanço do teu reino e nas coisas do Senhor. Ajuda-nos a fazer planos, projetos, a estabelecer prioridades, motivados pelas coisas do reino de Deus, e não por nossas próprias coisas, ou por aquilo que o mundo diz que é melhor para a gente. Ensina-nos, ó Senhor Deus, a nos mantermos perseverantes, vigilantes e consagrados ao Senhor. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, desperta a tua igreja, coloca no nosso coração paixão pelas tuas coisas. É isso que nós te pedimos, Pai, com perdão dos nossos pecados, quando temos nos distanciado desse amor. Abençoa a tua igreja e a cada vida aqui presente nessa noite. É o que nós te pedimos, ó Senhor, em nome e no amor de Jesus. Amém, Pai querido. Amém, amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos entoar
este hino de número 120 e logo em seguida receberemos a bênção do Senhor pelo pastor de Kleiber.